meus queridos! Muito boa noite. Professor Andrei aqui na área. Mais uma aulinha com vocês. Gente, e hoje, a temática da nossa aula de hoje, vamos falar sobre o volume, né? Nós já falamos de alguns sólidos geométricos e hoje vamos dar continuidade. Cilindro, prisma, pirâmide, cone, esfera. Fica ligado no cone e no cilindro, vou dar uma enfatizadazinha aqui também. Beleza? Nós vamos resolver e elaborar problemas de cálculo de medida do volume de alguns sólidos geométricos. Até especifiquei, né? Desde o cilindro, prisma, pirâmide, cone e esfera. Vamos resolver aqui muitas questões de sólido geométrico. E eu vou dar um alerta para vocês, né? Galera aqui de Hugo Napoleão, Palmeira, Queimada Nova, Pimenteiras, sobre esse tópico. Gente, esse conteúdo aqui, essa parte geral aqui da geometria espacial, é uma temática muito cobrada no Enem. O Enem gosta muito de cobrar volume nas questões. Volume, área total, né? São tópicos bastante cobrados no nosso Enem. Beleza? Bora lá, né? Bora falar um pouquinho aqui sobre as pirâmides. Beleza? Vamos falar aqui um pouquinho sobre as pirâmides. Gente, você tem que saber diferenciar todos esses sólidos geométricos. Uma pirâmide, um prisma, um cilindro. Você tem que saber diferenciar todos eles. Ah, tu bateu o olho na figura do já sabe. Ah, esse aqui é um prisma. Esse aqui é uma pirâmide. Esse aqui é um cilindro. O primeiro passo é esse. Saber identificar os sólidos geométricos. Mandar um abraço para a galera aqui de Guaribas, Piauí, Hugo Napoleão. E bora lá, né? Gente, uma pirâmide, ela tem dois tipos de face. A base, que é o polígono da base, esse aí que está de azul, beleza? A, B, C, D, E, F. E nós temos as faces laterais. Professor, quem são essas faces laterais? Gente, como o próprio nome está falando. São essas faces que estão ao redor. E um detalhe que eu quero que vocês gravem aí, as faces laterais das pirâmides, elas são o quê? Triangulares. Sempre vão ser triangulares, pessoal? Sempre. As faces laterais. Beleza? E a base? Meu amigo, a base aí já depende. Beleza? Agora, o que é a superfície total da pirâmide? É a união de quem? Da base com a superfície total. O que é a área total? É a área da base mais a área lateral. Olha aqui, bora identificar todos os elementos da pirâmide. E ela tem dois tipos de arestas também. Nós temos as arestas da base, usando a linguagem para nós, são essas linhas, são os lados da base. AB, BC, CD, DE, EF e o FA. Outro, as arestas laterais, VA, VB, VC, VD, VE e o VF. São essas linhas laterais. Beleza? Agora, observa aqui, ó. A distância H do vértice ao plano da base é chamado quem? A altura da pirâmide. Gente, o que é a altura da pirâmide? É a distância do vértice ao plano da base. Essa é a altura da pirâmide, porque tu tem que saber identificar os elementos na questão para a gente aplicar as fórmulas.
Gente, como é que uma pirâmide ela é classificada? Ela é classificada de acordo com a base. Por exemplo, se a base for um triângulo, como é chamado o nome dela? Galera aí de São Pedro do Piauí, é uma pirâmide triangular. Se a base for um quadrado, é chamado pirâmide quadrangular. Se for um pentágono, pirâmide pentagonal. E se for um hexágono, é chamado o quê? Pirâmide hexagonal. Então, anota aí, né? Tira o print, guarda aí para vocês. O nome da pirâmide, ela é dada de acordo com o polígono da base, meu amigo André. É de acordo com o polígono da base. Nós temos aqui algumas pirâmides, André. Observe essa pirâmide triangular, aquela outra pentagonal, verdade? Então, por quê? É de acordo com o polígono da base, que é a nomenclatura dessas pirâmides. E assim, o Enem, ele gosta de cobrar. Como é chamado aquele sólido geométrico? Como é que ele é classificado? Beleza? Pirâmides regulares. Olha aqui as pirâmides regulares. A base da pirâmide é um quadrado. Beleza? Chamada uma pirâmide regular. Pirâmide quadrangular regular. Olha aí. Outra também. Se a base da pirâmide é um hexágono regular. Como é que é chamado o nome dela aí? Pirâmide hexagonal regular. Gente, elas são regulares porque todos os lados, né, da base são iguais. Por isso é chamado pirâmides regulares. Olha os nomes aqui, gente. Esses nomes aqui eu quero que vocês não esqueçam desses elementos. O apótema da pirâmide. Gente, o que é o apótema da pirâmide? Estão vendo esse segmento aí, VM? Ele é o quem? VM é o apótema da pirâmide. O professor, ele também é conhecido como? Ele é conhecido também como o quê? Altura da face lateral. Esses dois nomezinhos que a gente dá para eles aí. BM e divide, né, o lado da base em duas partes iguais. BM é igual a MC. Outros segmentos notáveis aqui, ó. Nós temos vários aí, observa aí. Vários segmentos notáveis. Beleza? Identificar a tendência de roxo, de verde ali, aquele P, aquele Mzinho e o Rzinho ali. Segmentos notáveis na pirâmide. Gente, ó, VO é o H, é a altura de quem? Da pirâmide. Esse VA, que é o Azinho ali, é chamado aresta lateral. Também não vamos fazer isso aí, né, Gabriel? Verdade. Outro, o AB é a aresta da base, que é o lado da base. Beleza? Outros segmentos notáveis, quem são? Esse OM, que é aquele Mzinho minúsculo, é chamado o apótema da base. Outro, VM, que é o Pzinho, acabamos de falar, que é o apótema da pirâmide. Não é isso? E OA é chamado quem? O raio da base. Beleza? Então temos aqui alguns segmentos notáveis. Agora, né, como meu amigo Gabriel acabou de falar, dá para a gente aplicar o teorema de Pitágoras com quem, Gabriel? Com algum desses segmentos notáveis. Olha aqui.
Olha esse triângulo pitagórico que foi formado aí. Ele foi formado, e muitas questões a gente aplica esse teorema de Pitágoras, com 3 elementos básicos que eu acabei de falar para vocês. Olhe aí para a figura e me diga quem são esses 3 segmentos básicos. Quem é? É o apótema da pirâmide, o H e aquele Mzinho. Aí fica, né, Gabriel? P ao quadrado é igual a H ao quadrado mais o M ao quadrado. Beleza? Olha que coisa bonita. Com esses 3 elementos básicos. Pessoal, dá para formar o que mais? Teorema de Pitágoras. Olha aí outro triângulo pitagórico que nós podemos formar. A gente pode formar com quem? Observe nossa base aí, né? Fica como? Fica A ao quadrado, que é aquela aresta lateral, é o H ao quadrado, mais o Rzinho ao quadrado. Aqui é outro triângulo pitagórico que nós podemos formar com a pirâmide. Beleza? Outra coisa, observem aí, ó. Esse triângulozinho que está destacado aí, né? Estão observando aí? Observa que aquele segmento, ele divide o quê? Dá para a gente formar teorema de Pitágoras também, que A ao quadrado é igual a P ao quadrado mais B sobre 2 ao quadrado. Outro teorema de Pitágoras que a gente destacou para vocês aí. E essa aqui, exatamente, fica bem no ponto médio, Gabriel. É o volume da pirâmide. Pessoal, não, as questões nem caem muito. Meu amigo, pelo amor de Deus. Não esquece, não. Gente, o volume de sólido geométrico é o produto de 3 dimensões. E o volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Cubo, paralelepípedo, eles são o quê? Área da base vezes a altura. A pirâmide, é só tu pegar isso aí e dividir por 3. Beleza? Olha aqui um exemplo aqui bem simples. Calcule o volume de uma pirâmide regular quadrangular, a altura 6 e a aresta da base é igual a 4. Beleza? Então, vamos identificar aqui os nossos elementos básicos. Observa aqui, ó, a altura é 6 e o que mais que ele deu aí? A altura é 6 e a aresta da base é igual a 4. A questão quer saber o quê? A questão quer saber o volume dessa pirâmide regular quadrangular. Qual é a forma do volume mesmo? O volume é 1/3 da área da base vezes a altura. Como a questão diz que a base é um quadrado, então o volume vai ser o quê? É 1/3 da área da base, 4 ao quadrado, vezes a altura, que é 6. O volume é igual a 1/3 vezes 16. Eu posso simplificar. Aqui fica 1 e aqui fica 2. Então, vai ficar como? Vai ficar 16 vezes 2. Fazendo logo, simplificando rapidinho aí, né? E o volume é 32 centímetros cúbicos. Estamos falando de volume. Então, é metro cúbico ou centímetro cúbico aí.
Olha aqui, outro exemplo. O prefeito de uma cidade, ele pretende colocar em frente à prefeitura um mastro com uma bandeira, que será apoiado sobre uma pirâmide de base quadrada feita de concreto. A aresta da base ela vai ter o quê? 3 metros. E a altura da pirâmide ela vai ser de quê? 4 metros. Ele quer saber o volume da pirâmide, volume de concreto. É isso? A base é 3 e a altura é 4, né, Gabriel? Então vamos calcular esse volume. A aresta é 3. A arestazinha é 3. E a altura é igual a 4 metros. O volume é 1/3 da área da base vezes a altura. O volume é igual a 1/3. Aqui, 3 ao quadrado, né? Porque a área do quadrado é lado vezes lado. E a altura que é 4. O volume é igual a 1/3 vezes 9 vezes 4. Simplificando aqui fica 1 e aqui fica 3. O volume é igual a 12 metros cúbicos de volume. Meu amigo Anderson, Daniel. Então, volume da pirâmide é o quê? 1/3 da área da base vezes a altura. A galera aí do Anexo Brejo, São Pedro. O volume aí é de 12 metros cúbicos. Olha aí. Nesse exemplo aqui, ele quer saber o quê? Calcule o volume de uma pirâmide regular, onde a altura é 12 centímetros. Vou até anotar para vocês aqui, ó. E a aresta da base é 8 centímetros. Gente, para quem não lembra, eu vou até botar aqui para quem esqueceu, ó. De um hexágono. Eu sou o parecido do hexágono da área dele precisa. É o quê? 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Beleza? E esse L é o quê, pessoal? É exatamente a aresta da base. Então, tu vai pegar isso aí, ainda vai multiplicar por onde? Pela altura. Então, eu vou dar aí 2 minutinhos na tela para o terceiro exemplo.
Bora lá, né? Um abraço para Joanilde Santos, Fabiana. Então, bora calcular o volume dessa pirâmide. Só substituir esse L por quem? Por 8. E nós vamos multiplicar para a gente poder encontrar a área da base. E depois a gente multiplica por 12, que é a altura. Então, vamos lá. Então, quem vai ser o volume? Vai ser 6 vezes 8 ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4, vezes a altura, que a altura é 12. Eu posso simplificar aqui, né? Posso simplificar. Aqui fica 1 e aqui fica 3. Aqui vai ficar 6 vezes 64 vezes raiz de 3 vezes 3. Exatamente, vamos deixar em função de raiz de 3 mesmo. Aí multiplicando, 64 vezes 6 vezes 3, que dá 1152. 1152. Raiz de 3, aqui é centímetros cúbicos. Beleza? Professor, recapitula aqui, né? A área da base de um hexágono, né? A área da base dele é o quê? 6 vezes a área de um triângulo equilátero. E a questão disse que o lado, lembra, né? Que um hexágono, ele é dividido em o quê? 6 triângulos equiláteros. Por isso que eu multipliquei ali por 6. E depois eu multiplico pela altura. Só, meus queridos, que nós temos que fazer o quê? Isso, eu ainda tenho que fazer o quê? Dividir por 3. Por quê, professor? Porque o volume, né, Gabriel? O volume da pirâmide é a área da base vezes a altura, só que nós temos que dividir por 3. Vou até destacar aqui, ó. Nós temos que dividir por 3. Por quê? É 1/3 da área da base vezes a altura. Dividindo aí, ó, 1152 dividido por 3 dá 384. Raiz de 3 centímetros cúbicos. Aí sim, né? Professor, mas o que é que a gente tem que fazer aqui? Eu deixo em função de raiz de 3? A gente deixa aqui em função de raiz de 3. Se a questão, né, Gabriel, é falar alguma coisa sobre o raiz de 3, aí sim, tudo bem. A gente ia substituir o raiz de 3 por aproximadamente 1,7. Mas não esqueça, o volume exatamente, né, Gabriel? O volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. O do cone também é 1/3 da área da base vezes a altura. E eu quero até que vocês não esqueçam, nós vamos relembrar aqui, que o cone e a pirâmide, os dois são divididos por 3. Professor, e aqueles outros lá que a gente já falou? O cubo, paralelepípedo, são mais fácil. Esse é para o aluno não esquecer.
é o quê? É o produto das três dimensões. É a área da base vezes a altura. Cubo, paralelepípedo, cilindro, é a área da base vezes a altura. Bora lá, né? Olha aqui. Nós temos aqui a planificação de uma pirâmide base quadrada, cujas faces laterais são triângulos equiláteros. Qual que é o volume dessa pirâmide? E agora, como é que nós vamos encontrar o volume dessa pirâmide? E aí? Qual que é o volume dessa pirâmide? Exatamente, né? A área da base, que é o quadrado, não é verdade? 4 ao quadrado. Só, né, Gabriel? A gente precisa descobrir quem? A altura da pirâmide. E como é que nós vamos encontrar? Mas aí, né, Gabriel? Essa altura que nós estamos encontrando, ela é quem? Vai servir também, né? Essa altura. Só que essa altura aí que nós estamos fazendo aí, ela não é a altura da pirâmide, não é verdade? Essa altura aí, ela é a altura do triângulo equilátero, que é L raiz de 3 sobre 2. Como é que nós vamos fazer para a gente encontrar esse volume aí? Me digam aí. Olha a pirâmide que foi formada aí, ó. Olha aí. Lembrando que essa pirâmide, que a base ela é quadrada, tá aqui 4 centímetros, né? 4. Esse 4, né, Gabriela? E a questão também disse que esses triângulos são equiláteros, beleza? Professor, dá para a gente encontrar isso aqui? Dá. Quem é esse cara aqui? É a altura da face lateral. Show de bola aí, né, Gabriel? Que é L raiz de 3 sobre 2. Que vai ficar quem? 4 raiz de 3 sobre 2, que é 2 raiz de 3. Só, meus queridos, que esse H aqui, ele não é a altura da pirâmide, beleza? Mas eu vou encontrar ela aqui, ó. Daqui para cá, tem até um nomezinho, né? Eu vou até chamar aqui de P, para vocês não trocarem com a altura da pirâmide. Vou chamar aqui de Pzinho. Como é chamado esse Pzinho aqui? Que é o apótema da pirâmide, que eu falei lá no comecinho. E esse cara aqui de baixo, que eu vou chamar aqui de M, é o apótema da base. Muito bem, Gabriel. E agora nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras, para a gente poder descobrir o H, que é a altura da pirâmide. Esse M é quanto, esse M aí? Esse M, Gabriel, ele vale 2. Por quê? Porque minha base é um quadrado. Aí vai ficar como? P ao quadrado é igual a H ao quadrado mais o 2 ao quadrado. O P nós já descobrimos ali, ó. 2 raiz de 3 ao quadrado. O H nós estamos atrás dele. Mais 4. 2 raiz de 3 ao quadrado dá 12.
que é igual a h ao quadrado mais 4. H ao quadrado é igual a 8. O h é a raiz de 8, que é igual a 2 raiz de 2 centímetros. Beleza? Agora, meu amigo Kaique, agora nós vamos partir para o volume dessa pirâmide. Já descobrimos a altura, que é 2 raiz de 2, e o lado lá da base é 4. Olha aí, só substituir. A altura da pirâmide é 2 raiz de 2, e o lado da base é 4. Beleza? Agora, Marlon, vamos descobrir o volume, que é 1/3 da área da base vezes a altura. Muito bem, Gabriel. Continuando aí, fica 1/3, área da base, 4 ao quadrado, e a altura que é 2 raiz de 2. Aí o volume fica 1/3, aqui 16 vezes 2 vezes raiz de 2. Não é verdade? Que o volume é igual a 32 sobre 3 raiz de 2 centímetros cúbico. Olha que questãozinha interessante, né? Não é isso? Que questão interessante. Por quê? Primeiro, que a questão só me deu a base. Nós tivemos, né, Gabriel? Nós tivemos que descobrir a altura da pirâmide. E nós descobrimos a altura da pirâmide como? A gente descobriu o apótema da pirâmide, né? E depois, quando tiver uma questão assim, Gabriel, se ela não for de marcar, a gente pode deixar em forma de fração. Primeiro porque 32 sobre 3 vai dar um número decimal. Decimal não, vai dar uma dízima periódica, na verdade, né? E deixa na forma de fração mesmo. Agora, se fosse uma questão objetiva, aí geralmente ela ia estar dessa maneira. Ou se ele fosse poder botar 10, pouco, né? 66, como botou aí, aproximadamente. Mas ele tinha que dar, ele poderia também dar esse raiz de 2, também lá na questão. Beleza? Agora aqui, ó. Gente, aí nós iremos entrar no cilindro. Gente, eu até gosto muito de brincar com meus alunos. O sólido geométrico que o Enem mais gosta é o cilindro. Cilindro. Onde a base aí do cilindro, todos nós sabemos que é um círculo. Show de bola. Pessoal, o que é que eu tenho que saber sobre o cilindro? Meu amigo, foca que o Enem ele vai cobrar nessas figuras espaciais o volume. Então, tu tem que saber o volume de todo mundo aí. E nós estamos batendo muito em cima aqui no mês aqui de outubro, nessa parte desse sólido geométrico, do volume dessas figuras espaciais. Nós falamos de vários aqui, né? E o volume do cilindro, qual é o volume do cilindro? É a área da base vezes a altura. É πr2 vezes h. Professor, e o π vale quanto? É aproximadamente 3,14. Olha aí, o volume é o quê? É a área da base vezes a altura. É πr2 vezes h. Beleza? Olha aí, ó. Lembra
Para volume, para área, o raio, a altura tem que estar na mesma unidade de medida. Isso é regra, minha gente, para a gente poder somar, subtrair e multiplicar as unidades. Beleza? Olha aí, ó. Deseja-se construir um tanque que tem um formato cilíndrico. O volume dele é de 250 metros cúbicos e a altura dele é igual a 9. Qual é a medida do raio na base? Beleza? Vou dar aí 2 minutinhos na tela para o exemplo 1. Bora lá, né? Gente, ó, ele deu o volume e deu a altura e está atrás do raio. Observe que ele até falou, determine a medida aproximada do raio. Por quê? Ele não deu o valor do π para a gente usar ali. Então, bora encontrar aproximadamente. Fica, olha aí, Gabriel, PR2 vezes H é igual a 250. Eu botei o π aproximadamente 3,14. Aí fica 3,14 vezes 9, que dá 28,26. Fica R ao quadrado é 250 sobre 28,26. Dividindo, aqui fica quanto? 8,84. E o R é a raiz quadrada. Gente, 8,84 é quase 9, né? Então, é bem próximo de 9. O raio, ele vale aproximadamente 2,9 metros. A questão, ela tinha até que dar o valorzinho do π. Mas eu já vi em vários vestibulares que ele pede o volume, ou pede também a área da base do cilindro, e ele não dá informações sobre o π. Aí o π, a gente já sabe que tem aquela ideia que é aproximadamente 3,14. Às vezes o aluno gosta de usar 3, né? Para não estar trabalhando com essas vírgulas, né? Esses números aí com vírgula. Mas ele é aproximadamente 3,14. Beleza? E não esqueça, gente, sólido geométrico. Eu também vou falar um pouquinho sobre o cone aqui com vocês, para a gente poder resolver aqui muitas questões aqui de vestibulares na nossa aula aqui daqui a pouquinho.
enfatizar, focar, resolver questões de vestibulares. Então, nós aqui da terceira série, temos que resolver muitas questões. Praticar, galera aí de Guaribas, do Piauí, Palmeira, Dom Inocêncio, galera de Pimenteiras também, para a gente arrebentar aí a nossa provazinha do Enem, que já está bem aí no próximo mês. Temos aí, vamos focar em revisões, questões, para a gente dar um arraso nessa prova aí. Você que está aí nos assistindo, quero sempre enfatizar essa parte aí, né? Quando chega aqui nessa segunda quinzena aqui de outubro, fica se aproximando, então vamos manter a calma, manter o foco. Eu sei do gabarito de vocês. Tem uma galera aqui, ó, que são altamente assíduos nas nossas aulas. Josenilda Ferreira. Boa noite. Então, o Gabriel. Tem vários e vários alunos que eu já conheço, né? Também de outras turmas também que eles estão frequentando. Então, não percam, assistam. Fica também disponível aí no site aí do canal. Beleza? Um forte abraço e até daqui a pouquinho nós vamos aí com mais questões aí de vestibular.